Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É com muita alegria e muito orgulho da nossa região que abrimos o espaço aqui para falar sobre um projeto muito importante, um projeto totalmente ligado com a pecuária da nossa região, não só de Vacaria, mas dos campos de cima da serra. E para isso estamos recebendo aqui o nosso amigo Germano Boldo, ele que passa a formar uma dupla importante aqui para a gente falar sobre a área do agro em geral, não só a parte da pecuária, como a área da agricultura também. Germano, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por me receber, é um prazer fazer parte desse podcast e estar ajudando todo mundo a ter mais contato com o agro. E hoje a gente está recebendo nossos dois amigos aí, o Luiz e o Lucas, que são lá do Núcleo Serrano de Hereford e Braford, certo, Lucas? É isso aí, Lucas, seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber aqui, meu amigo, um prazer, finalmente que a gente possa conversar um pouquinho, Lucão. Isso aí, Lucas, bom dia, bom dia, Germano, bom dia, Luiz, e vamos trocar uma ideia legal aí sobre os próximos projetos e o leilão de alma serrana que está para acontecer aí no próximo sábado. Bacana, Luiz, mais uma vez seja muito bem-vindo. Luiz, que já gravou um podcast muito bacana aí, que a gente falou com o Carlos Sim, uma conversa muito inteligente, até recomendo para você que entre no nosso canal e assista essa conversa. Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado, Lucas. Olá, Germano. Olá, Lemos, tudo bem? Para mim é uma alegria poder retornar aqui nesse ambiente e para falar daquilo que a gente gosta, né? Que é aquilo que a gente faz o dia a dia, que é pecuária. Que bacana, pessoal, que bacana. Então, como a gente conversou, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de alma serrana. E eu queria começar, Lucas, que tu contasse um pouquinho para nós. Lucas, tu também que é presidente do Núcleo Serrano de Hereford e Braford, aqui de Vacaria. Primeiro uma palhinha, falando um pouquinho do trabalho do núcleo. Lucas, conta um pouquinho para nós. Isso aí. Isso surgiu quando o nosso grupo começou a se reunir a partir do momento que um grupo de produtores de Hereford do Uruguai veio conhecer o nosso trabalho aqui nos campos de cima da serra. Entraram em contato comigo e assim eu fui atrás dos criadores destas raças e ali a gente nos reuniu, fizemos visitas a essas fazendas e a partir dali começamos esse projeto de formar um núcleo para fomentar as raças na região e assim por diante, né? Estamos aí hoje bem unidos e cada vez melhor. Luiz, um pouquinho então do projeto. O que é o projeto de Alma Serrana para a gente começar essa conversa? Bom, então esses produtores, né, encantados pelo resultado que as raças entregaram para nós, né, decidiram mostrar isso, apresentar isso de maneira mais clara e de maneira tanto virtual, né, para todos que fazem pecuária e querem evoluir no seu negócio em si, né? E aí esse projeto então surgiu com a ideia de a gente trabalhar a comercialização de reprodutores que já vinham sendo selecionados há um bom tempo dentro das suas propriedades, né? Reprodutores que têm um crivo da Associação Brasileira de Hereford e Braford, através de técnicos, né, que vêm e visitam a nossa região. E aí, com a ideia da gente comercializar esses animais, criou-se o projeto de Alma Serrana, que nada mais é do que entregar ao mercado o melhor da genética de cada cabanha, né, que fazia parte do núcleo na época, né? Então, a partir daí começou o nosso projeto. Lucas, mais a título até de conhecimento, porque a gente acaba, né, falando com públicos muito diferentes, alguns mais familiarizados com a pecuária no Rio Grande do Sul, né, outros nem tanto, mas quando a gente fala da raça, como que a raça se diferencia das outras? Como que tu explicaria isso para nós? Então, falar das raças Hereford e Braford é fácil, porque hoje em dia a gente procura produção, né, entrega de resultados. E buscando resultados, o Hereford tem uma docilidade, uma conversão alimentar, uma própria rusticidade excelente, que vem sendo uma raça que se torna imbatível. Assim como o Braford também, que o Luiz teria até mais experiência para falar sobre o Braford, mas uma raça muito rústica que tem cada ano se destacando muito e está com uma ótima qualidade aqui na nossa oferta. Eu gosto de brincar, Lucas, que o Hereford é a Ferrari, sabe?
E tu der a condição para ele, ele entrega muito. E o Braathor é um cavalo de batalha, assim, ele suporta maior as intempéries e os desafios de regiões um pouco mais complicadas, em questão de topografia, em questão de campo dobrado e sujo, né? Às vezes um campo mais... que seja mais sujo, tenha mais espécies que não são tão agradáveis, então o Braathor acaba tolerando um pouco mais alguns contratempos. Então são duas raças que são ferramentas, né? Uma entrega muito, se der condição, a outra suporta um pouco mais as diversidades. Então, dependendo do que o produtor está procurando, né, essas duas raças elas conseguem entregar. Cara, tem uma das coisas que a gente tem conversado, né, nos últimos meses, principalmente, que esses animais aqui, eles estão passando por melhoramento, se é que eu posso falar. De como que isso está influenciando até o aspecto da região, né? Porque ela acaba se consolidando como uma referência. Isso está acontecendo, Lucas? Isso é um serviço que a gente trabalha no dia a dia da fazenda, conhecendo nossos animais e através de tecnologias também. Hoje temos a genômica, temos ultrassonografia de carcaça, diversas ferramentas que nos proporcionam a fazer a seleção mais exata, o que utilizar, que material genético utilizar nesses animais, e vem funcionando muito bem. Assim, a seleção do grupo aqui nos campos de cima da serra está se destacando, inclusive, nas exposições, né? Temos temos ganhos ótimos prêmios, né? E tem uma parte também, Lucas, que eu acho que é interessante a gente colocar para muitas pessoas, para você que está nos acompanhando, que é acostumado já com a pecuária, já conhece, a gente tem sempre que fazer um parênteses. A gente tem a ideia aqui do podcast de justamente apresentar, né, coisas que são comuns, né, para que as pessoas que estejam nos acompanhando entendam também o processo. Esse é o nosso principal objetivo. Então, como o Lucas estava falando agora, a partir do momento então que a gente tem, né, esse encontro de produtores, essa evolução da raça que acontece pelo trabalho realizado com os produtores aqui, a gente também vê uma oportunidade, que é a oportunidade onde as pessoas interessadas em digamos que assim, em já encontrar essa evolução na região, eles acabam buscando o leilão. É isso, Luiz? Dá pra gente entender dessa forma o leilão? Sim, Lucas. Dá para entender porque não é simples chegar onde essas cabanhas chegaram, sabe? Foram anos trabalhando, selecionando, buscando o melhor que tinha no mercado disponível e eu gosto de falar também que a nossa pecuária, a gente sabe que ela é uma pecuária tradicional, né? Uma pecuária que é cultural, que a gente herdou de pai para filho, da avós. E a gente tem que pensar que nem sempre a gente consegue manter essa tradição sem pensar em melhorar a produção, porque a gente tem que pagar a conta, a gente tem que rentabilizar, tem que melhorar, tem que ser mais eficiente. E então essas cabanhas, o que elas fizeram? Elas tentaram buscar essas tecnologias disponíveis no mercado para tentar melhorar os seus rebanhos, trouxeram e usaram elas para selecionar os seus rebanhos. Eu vou dar um exemplo aqui, é um exemplo nosso lá de casa, que a gente tem trabalhado nos últimos anos aí com avaliação de ultrassonografia de carcaça. Ou seja, vem um técnico e avalia todos os animais daquela geração, machos e fêmeas, que vão permanecer na propriedade, avalia esses animais e aí ele te dá notas, né, para características de produção de carne, que seria o quê? Área de olho de lombo, espessura de gordura na picanha, espessura de gordura na costela e gordura intramuscular. E aí ele faz um combo dessas avaliações, né, e a partir dali tu consegue entender como o teu animal está desempenhando a nível de produção de carne, tá? E aí a gente começa a identificar animais que tenham melhor aptidão para isso e os que têm menor aptidão para isso. E aí a gente seleciona. Então, fêmeas que tenham menor aptidão para essa característica de carcaça, a gente opta muitas vezes por eliminar de dentro da propriedade. Então, a gente seleciona os animais mais produtivos, né? Isso é um exemplo de como a gente a gente tenta evoluir geneticamente. Seleção de animais mais produtivos. Então, isso que eu vejo que quem, por exemplo, adquirir animais de alma serrana, já vai estar adquirindo animais que a gente selecionou, né, através dessas características de produção. Eu tenho um exemplo, né, na mesma linha. Esse ano a gente teve um touro
o FIV H38, Hunter é o nome dele, que é líder de sumário. Líder de sumário seria o quê? Existe um programa de avaliação de melhoramento genético da Embrapa, que é o Pampa Plus, é um programa da Associação Brasileira de Hereford e Braford. E entre todos os animais avaliados na geração, todos os machos avaliados na geração Braford, esse touro é líder. Ele é o melhor em questão de carcaça. Então, é uma baita... né? A gente ficou muito feliz quando ficou sabendo e nada mais é do que reconhecimento, né? Porque a gente vem trabalhando isso já há algum tempo e esse animal se credenciou como o melhor da geração toda Braford. E, consequentemente, essa semana até a gente recebeu o contato e esse animal foi contratado para uma central de inseminação, que é a CRV Lagoa. Contratou, acreditou no trabalho, viu que é um diferencial, contratou o touro. Então esse touro vai estar difundindo genética, né? A gente vai estar distribuindo essa genética para todo o Brasil aí, através de sêmen, né? Então tu vê que são tecnologias pequenas que vão selecionando, elevando o nível da propriedade e do gado da região, né? Então, com certeza, quem adquirir nesse leilão vai estar já pegando animais que já passaram por um bom processo seletivo aí, né? Trazendo mais acessibilidade de uma maneira geral, né? Eu vejo assim, como é importante também esse movimento que vocês fazem, principalmente aqui na região, porque a gente vem assim de uma cultura que a pecuária, ela traz muita cultura antiga num sistema de ser pouco tecnificada, de ter pouca intensidade de criação. E eu acho que o papel que vocês têm feito aqui na nossa região, que isso acaba repercutindo para todo o Brasil, querendo ou não, direto ou indiretamente, isso é muito interessante porque serve de incentivo para as pessoas que querem estar investindo nas suas propriedades, de trazer novas tecnologias, de conseguir tecnificar e intensivar mais a sua produção. Porque cada vez mais a gente vê que a dificuldade e vai ser muito mais desafiador tu conseguir enfrentar cada vez todos esses desafios que tem no dia a dia, que nem, por exemplo, agora, a gente está com essa situação dos Estados Unidos, taxação, a gente sabe que o preço do gado vai ser influenciado, vai ter aumento. Então, o único jeito de tu conseguir sair um pouco dessa variação, desse perigo, é através da genética, onde tu consegue agregar valor no teu animal e isso vai refletir lá na última linha, que é o lucro líquido da propriedade, né? Eu gosto de dizer que nós não somos mais simples pecuaristas, nós temos que ser empresários. Nós temos que pensar no negócio como uma empresa. Isso é fundamental. E o que uma empresa tenta fazer sempre? Ser mais eficiente. Como é que você é mais eficiente? Produzindo mais por área, produzindo mais por espaço, né? Então, independente do preço, que a gente sabe que oscila, que o mercado está sempre oscilando e que a gente é sujeito a essas oscilações e muitas vezes a gente não tem o que fazer, sofre com isso. Mas se nós focarmos em produzir mais, a gente consegue se defender. Entendeu? Se nós entregarmos mais por hectare, produzirmos mais por hectare, a gente se defende nos momentos de baixa. Com certeza. Com a produção. Inclusive, Luiz, eu acho que como a região foi tomada pela agricultura, hoje em dia, com diferentes tecnologias que a gente tem implantado, incluindo a genética, a gente tem trabalhos já com a mesma produção ou até superior de áreas agrícolas, usando somente a pecuária. Então, é um passo muito importante a ser dado, né? Sabe que, só para o pessoal que está nos acompanhando, pessoal, a gente está falando aqui, então, na verdade, do 4º leilão Hereford e Braford de Alma Serrana. Ele acontece dia 2 de agosto, né? 2 de agosto, já agora, no sábado, às 2 horas, lá no nosso Parque Nicanor Kramer da Luz. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o leilão. Eu até queria que, Luiz, fala um pouquinho para nós sobre... Ele chega à 4ª edição do leilão. É possível a gente visualizar uma diferença do ponto de vista das outras edições para essa? Ah, com certeza. Com certeza. A gente comenta isso, né, no nosso grupo e fica feliz, né, quando a gente olha para trás e enxerga que evoluímos, né? E isso está muito atrelado a isso que nós estávamos comentando, né? Ao uso das tecnologias, ao aprimoramento, à busca por os melhores animais, a seleção, né? As assessorias que todos recebem. Essa busca ela tem que ser infinita, Lucas, porque não existe, nunca vai existir o animal perfeito, mas a gente tem que sempre buscar a perfeição, né? Então tem que batalhar o dia inteiro, o ano inteiro e buscar sempre evoluir. E hoje a gente vê que, olhando o primeiro leilão, evoluímos bastante, né? Eu acredito que uma prova disso
Os selos, né, que a gente tá marcando agora, porque os animais que vão a esse remate são os 7 melhores animais produzidos em cada propriedade. Então, é uma seleção já feita dentro de casa dos melhores animais. E agregando a isso, podemos falar também dos selos de cada animal, né, Luiz? Isso, eu acho que essa parte era até uma das coisas que eu ia perguntar agora, porque a gente está mostrando agora, pessoal, vocês estão vendo aí já o catálogo, né? E tem uma parte do catálogo aqui que me chamou bastante atenção, que é a questão dos selos, né? O Lucas estava falando agora também, mas um dos selos que me chamou atenção, que é esse aqui que está na tela agora, é o selo de Alma Serrana. Como que foi essa construção aí, Lucas e Luiz? Então, isso aí nada mais é do que um acordo entre as cabanhas em nós tentar reservar o melhor da nossa genética, os melhores animais que nós produzimos para colocar no leilão. A gente entende que o nosso leilão ele tem que ser diferente, ele é diferente porque do início ao fim do leilão são animais bons, são bons animais. Entendeu? Então, a gente traz de casa, já traz os melhores selecionados por nós mesmos. E aí, por isso, por nós fazer esse crivo já nosso de casa e entregar para o remate os melhores animais, a gente criou o selo de Alma Serrana. Que todos os animais do leilão têm esse selo. Pela seleção já pré-feita, nossa, antes, né? Realizada antes, para colocar esses animais ali dentro, né? Então, ele é um selo para todos os animais que fazem parte da oferta. O Lucas, em questão de raça, dá pra gente falar um pouquinho, assim, eu não sei se a gente fala do share de mercado, mas assim, a raça ela tá expandindo no Brasil? Sim. A raça Braford, por exemplo, é a raça que mais está crescendo no Brasil. E a raça Hereford, acompanhada da evolução, da produção, da exigência necessária para se manter na atividade, ela cada dia vai crescer mais ainda. Eu acho que ela, apesar de ser uma raça muito antiga, ela tende a ser uma raça do futuro, porque o que ela entrega é incomparável, assim, ela tem uma produção muito boa e com características que o futuro exige. Um dos exemplos seria a carcaça que o Hereford proporciona. Por exemplo, o mercado atual até já está meio passando, procurava uma carcaça de um animal de 450 quilos acabado. O mercado futuro vai exigir uma carcaça de 550, 600 quilos com idade precoce, né? Com 18, 20 meses, chegar nessa carcaça. E o Hereford consegue chegar nesse volume, ser esse animal, sem ter um exagero de gordura. Então, com qualidade de carne. Com qualidade de carne, então... Que é o diferencial do Hereford. Sabe que eu até, assim, no sentido de compreensão mesmo para um produtor, né, que tem lá sua estrutura de pecuária, ou para aquela pessoa que a gente está vendo que muita gente está diversificando o mercado, né? Então, assim, para quem chega, para aquele produtor que está começando, o passo de investir, começar por uma genética mais, por exemplo, a genética do de Alma Serrana, isso significa uma mudança na operação dele? Ele pode começar, digamos que com uma vantagem? Sim, a gente já comentou um pouco também, né, de que todas as cabanhas já vêm selecionando há um bom tempo, então esse comprador vai encontrar já um animal já selecionado, né? Além de com o selo de Alma Serrana, ele vai começar a partir dali mais na frente do que nós começamos lá atrás, né? Sabe por que eu acho importante a gente não deixar isso de lado, né, Germano? Até pelo fato de que a nossa proposta é justamente de fazer tanto para aquele pecuarista que já é muito experiente no segmento, mas inclusive esteve recentemente, até tu estava comentando que vocês fizeram um dia de campo lá na propriedade, e isso é um dos momentos, né, Germano, que tu participou também, pode falar um pouco, é o momento onde os produtores acabam se conectando a práticas, a tecnologias, a recursos que no dia a dia do campo podem proporcionar uma qualidade de trabalho melhor, é isso mesmo? Com certeza, eu acho que isso daí é um baita de um diferencial, porque que nem, por exemplo, o dia de campo, como foi lá no Luiz, a fazenda dele se tornou uma vitrine. Então todas as pessoas que estavam lá estavam enxergando como é que era a utilização da pastagem, qual é que era a seleção genética, quais são a linha do sangue do animal que vai trazer daqui a pouco
um maior preenchimento da carcaça, um maior umbigo mais encolhido. Então são várias características que tem dentro de uma raça hoje que trazem um diferencial. E para quem já busca, que nem a gente está falando de uma intensificação dentro de uma pecuária, para quem já busca conseguir produzir um terneiro mais pesado no menor tempo possível, é justamente através da genética que ele vai conseguir trazer isso. E eu acho que é um baita de um salto genético que os guris trazem dentro do remate, que é justamente já trazer os animais que já são selecionados, né? E isso te dá um caminho muito mais curto do que tu começar a pegar uma vaca lá que sobrou de um refúgio de uma fazenda qualquer e vai trazendo isso. Eu acho que esse caminho se torna muito mais rápido, né? Mas, sabe, o que eu fico pensando também, Germano, é o lado também de a gente falar sobre os recursos, sabe? Sim. Porque muitas vezes a gente fica olhando, a gente entende para aquele produtor que está na sua propriedade, como o Luiz falou antes, o conceito de olhar uma propriedade rural, olhar para a pecuária como se olhava antigamente, muito no aspecto muito assim da tradição, do legado, né? Hoje em dia esse olhar evidentemente ele continua sendo essencial, mas ele também aprendeu a dividir espaço com a parte da própria performance da propriedade. Sim. Com aquela propriedade que está tendo acesso a um equipamento melhor, que está tendo acesso a uma tecnologia para fazer a gestão dos custos, do planejamento, né? Isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem que batalhar para levar para os outros. Eu acho que é isso, né? Com certeza. Até como o Luiz comentou antes, no momento que o pecuarista começa a deixar de enxergar a fazenda dele simplesmente como uma fazenda, mas enxergar como uma empresa, aí muda totalmente o jogo, porque tu começa a encarar tudo através de indicadores. E tu tem que ter maneiras de tu conseguir trazer esses indicadores para dentro do teu computador, para tu conseguir chegar e analisar. Será que essa pastagem está sendo efetiva? Será que eu consigo controlar os meus animais dentro dessa pastagem? Como é que é o meu ganho que o animal vai ter dentro dessa pastagem? Como é que eu consigo medir? Através do momento que a gente consegue medir isso, a gente consegue validar. Não, eu acho que essa pastagem tá boa, eu acho que essa genética tá legal. Então, só que tu tem que também ter as ferramentas que tu precisa para conseguir medir isso, sabe? Então, eu acho que também vai muito da questão das pessoas que são mais antigas, que às vezes têm um pouco de receio em investir em alguma área ou outra, alguma tecnologia ou outra, porque pensa, mas isso aqui não vai me trazer retorno, isso aqui não vai ser bacana. Só que, na verdade, é um detalhezinho, às vezes é um ponto. Que nem, por exemplo, assim, tu conseguir pesar os teus animais a cada 30 dias, por exemplo. Muita gente antes pesava o animal quando entrava dentro da propriedade. Por exemplo, quem lida com engorda, pesa a hora que entra na propriedade e só pesa a hora que sai. Então, tu não tem a informação de que se está sendo eficiente a produção do teu animal ali, porque tu não sabe se a pastagem está dando resultado, tu não sabe se os animais, a genética está sendo um diferencial. Então, no momento que tu tem ferramentas para que tu consiga medir isso e trazer um dado para que te faça a tua tomada de decisão seja mais fácil, cara, isso daí eu acho que é uma disrupção e vai ser uma diferença grandíssima. Hein, Lucas, até aproveitando que o Germano está citando aí essa questão das tecnologias aí que a gente tem disponível, no nosso dia de campo esse que a gente realizou, o Germano ajudou nós, né? Ele é um cara que entende dessa parte de tecnologias, ele trabalha com isso. Até vou fazer uma observação, não sei se eu posso, vou fugir da... Não, que tu manda. O Germano, ele é patrocinador master do nosso leilão e justamente o cara que trabalha com as tecnologias. Então ele é um cara que enxergou isso dessa maneira, enxergou as raças como tecnologias e como ferramentas para a produção, né? E no dia de campo ele me ajudou. A gente fez um piqueteamento com cerca elétrica, com um painel solar, né, tocando a cerca elétrica no meio do campo, e dividimos 14 categorias de animais, assim, digamos. Tinha vacas doadoras, receptoras, terneirinho novinho ao pé, touro de 2 anos, terneiro de ano, novilhas 14 meses, prenhas, tudo subdividido em pequenos piquetes e tudo seguros por 2 fiozinhos de choque no meio do campo. Então, tu vê a facilidade que tu tem de condução dos animais, né? Então, a partir do momento que tu aprende a medir a produção de pasto, que tu aprende a avaliar o ganho, o desempenho deles ao longo do tempo e trabalhar com essas tecnologias, tu evolui de verdade. Acredito que hoje em dia trabalhar com 4, 5 mil quilos por hectare sem a tecnologia da divisão de piquetes da cerca elétrica seria impossível. E hoje em dia é uma realidade da região conseguir trabalhar nesses volumes aí
graças a essa tecnologia, né? Eu acho que se torna inevitável no momento que tu já investe, por exemplo, em genética, que é uma tecnologia, tu acabar intensificando a tua produção, e para tu intensificar tu tem que ter outras ferramentas, porque tu não consegue intensificar, por exemplo, com o mesmo sistema que era antigamente. Por exemplo, a pessoa que só trabalha com campo nativo, com cerca fixa, sem trazer uma semente de qualidade, uma pastagem diferenciada, tu não consegue intensificar e trazer, porque vamos dizer, a partir da a nossa genética, a produção é 50/50, né? Então vem 50 da genética, 50 do ambiente. Então, para que tu consiga preencher os 50 da genética, o ambiente tem que estar muito bom, que hoje em dia, só através da tecnologia que tu vai conseguir trazer isso, né? Gente, só voltando um pouquinho para o leilão aqui, 2 pontos importantes que eu acho importante a gente falar. Um deles que me chamou a atenção aqui, eu queria que vocês explicassem. Pessoal, tem uma menção que eu notei lá que diz assim, ó, quem comprar nesse leilão, ele pode vender no leilão de produção de 2026. Eu, sinceramente, eu achei uma estratégia, para mim, pelo menos, é uma estratégia nova, e me chamou a atenção porque, da mesma maneira como chega o selo que a gente está mostrando na tela, inclusive até o Lucas estava falando antes, mas a gente tem o selo de novilha, sangue de peso, terneiro pesado, carcaça serrana. Então, nós estamos vendo um tipo de leilão aqui que está trazendo outras percepções, outras oportunidades, inclusive essa situação aí. O que dá para a gente falar sobre isso, Luiz? Então, Lucas, essa criação dos selos, né, no primeiro momento, vamos falar sobre os selos. O que é isso aí? A gente nada mais é do que tentar deixar o catálogo mais acessível, mais dinâmico, mais interativo, mais fácil para o comprador entender. Entendeu? A gente acaba direcionando o comprador para animais em específico, dependendo de qual a característica o comprador está buscando mais, sabe? A gente sabe que não existe um animal perfeito, um animal que produza, que seja indicado para novilha, ganhe muito peso, que desmame pesado, que tenha muita carcaça. Esse animal é difícil de encontrar. Mas a gente sabe que o primeiro passo para quem faz seleção genética, para quem compra touros e trabalha o melhoramento, é entender as suas vacas, o seu rebanho, as suas fêmeas, o que está faltando no seu rebanho, né? E o que ele precisa. E aí, a partir daí, ele vai no nosso catálogo e vai dizer, eu preciso aumentar o peso a desmame dos meus terneiros. Eu preciso ter mais ganho de peso do desmame ao sobreano. Ou eu preciso de carcaças mais pesadas e que dê maior rendimento. Ou eu tenho que comprar um touro para botar nas novilhas. Um touro que tenha menor peso ao nascer. Então isso facilita para quem vai comprar. O cara vai olhar, esse aqui é um touro mais direcionado para essa linha, ou esse é mais direcionado para aquela. Eu acho que foi uma maneira que a gente encontrou nós mesmos, né, baseado em avaliação genética e baseado na própria experiência do produtor, né, conhecendo o animal desde o início da vida dele, a gente acaba direcionando para um touro ou para outro através dos selos, né? Eu acho que é uma coisa bem, bem legal. E aí, tchê, entra na parte que tu comentaste aí, que já é um projeto antigo, eu posso dizer, nosso, né, Lucas? Essa questão do leilão de produção de alma serrana. Desde o primeiro leilão a gente pensava que a gente tinha que encontrar uma maneira de colocar os produtos dos nossos touros, né, no mercado. De ajudar o comprador dos nossos touros a ter mais opções de venda no mercado. E aí a gente criou o leilão de alma serrana produção, né? Ou seja, o que vai ser? O ano que vem, ali na época de desmame de terneiros, provavelmente abril, a gente não tem a data correta ainda, mas é nessa época, nesse mês ali, abril ou mais tardar maio, a gente vai fazer um leilão de venda de terneiros, todos eles certificados Hereford ou Braford, ou seja, eles têm que ter os padrões da raça para colocar no leilão, né? Então, provavelmente quem comprar touros e usar os nossos touros já vai ter animais nesse padrão racial. E aí vai vir um técnico da associação e vai credenciar esses animais a entrarem ou não entrarem no leilão baseado nas características fenotípicas dele que estejam de acordo com as raças, né? Então, o comprador de touros vai poder colocar terneiros à venda no nosso leilão do ano que vem, em abril, na hora do desmame. Então, com os próprios touros, a produção dos touros, ele vai pagar os touros, né? Isso é um baita diferencial para quem já vai começar a trabalhar em genética e ter essa acessibilidade de conseguir oferecer o produto, né, do touro que está comprando, do que ficar somente esperando o comprador ir até nas casas ou ter que correr, né? Tu já está no remate, isso aí acaba
impulsionando bastante, né? Isto, um leilão é onde baliza um preço, né? A qualidade vai mostrar o preço, né? Não é um preço de mercado, assim. Às vezes tu vai conseguir, teus animais estão excelentes, estão padronizados, tu vai agregar um valor nesses animais. Então é uma ideia muito boa. E lembrando assim que quem comprar nesse remate vai ter direito, vai estar apto, mas assim compradores que já compraram nas edições anteriores também estarão aptos a participarem. Pessoal, um ponto importante também, eu quero ver se estava vendo se eu chegava aqui nesse ponto, mas eu acho que cabe só a gente fazer o reconhecimento aqui, como uma praxe nossa, e a gente gosta de fazer isso sempre, o detalhe das empresas que estão apoiando esse evento. Tem o pessoal da AGB, que está aqui hoje, o Germano falando com nós, a Cyberfly, que é uma parceiríssima aqui do Diário de Vacaria, temos a Bayer Câmera, também tem o pessoal da BASF, a Rinert, o Sicredi, que está, inclusive, agora passa a ser um grande patrocinador do Diário de Vacaria. A gente encaminhou aí um projeto super legal. O pessoal da Matsuda, também da Sultec Agro, Singenta, além, é claro, do pessoal da Agropecuária Rodeio, Concretal, In Vitro, PGG, a Cerquinha também, que está sempre em contato com a gente, Associação Rural aqui de Vacarias, onde tem grandes eventos, inclusive estivemos juntos aí no lançamento agora do cartaz, da música e também da comemoração dos 70 anos, Tortuga, 300, Unifértil, Agroeste, Agropecuária Gobet, que inclusive tem comentado com a gente que estão acompanhando os nossos podcasts. Então, pessoal, a gente queria realmente falar sobre essas marcas, porque são empresas que acreditam e dão o seu nome, o seu selo, a sua credibilidade para um evento desse porte. Lembrando que esse evento aqui também está no folder aqui, depois vocês podem olhar, a gente deixa o link aí disponível, mas assim, pessoal, tem a questão também que tem uma oferta de frete gratuito para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu confesso para vocês que não tinha essa informação. Isso é uma praxe comum, Luiz? A questão do frete? A gente vê em muitos leilões por aí que existe um subsídio de frete, né? Então, já tem acontecido e é comum acontecer. Mas não é tão comum dar o frete free assim, né? Para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu acho uma baita oportunidade porque é um custo a menos pro comprador, né? Então... Com certeza. Bom, pessoal, eu quero agradecer, Lucas, a tua vinda. Quero parabenizar pela iniciativa que o Núcleo está tendo. Nos últimos meses, principalmente, a gente tem tido. Só antes de fechar, até eu lembrei agora, quero fazer mais uma pergunta. Pessoal, dá pra gente falar um pouquinho, Expo Inter, o Núcleo participa, vocês vão acompanhar? Como que é a participação de vocês? Estamos se organizando. A gente já tem participado, já faz 4, 5 anos, né, que temos estado na Expo Inter, além de outras exposições, exposição nacional principalmente, que é uma das principais das raças, que acontece anualmente. E esse ano, com certeza, se Deus quiser, vamos estar lá de novo. Temos bala na agulha aí, né, Lucas? Isso aí. Pra cima, né? Junto. Boa, gente. Então, Lucas, te agradeci. Luiz, mais uma vez, muito obrigado por estar aí, participando desse evento. Germano, vamos para cima. Vamos abrir esse espaço. Pessoal, a gente tem trabalhado aqui no Diário de Vacaria para cada vez mais dar espaço para o agronegócio, para tanto a parte da agricultura, pecuária e outros caminhos, né? E estaremos aí, com certeza, ampliando e fazendo algum registro aí desse importante leilão que acontece já agora, no sábado, dia 2 de agosto. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter acompanhado o trabalho do Diário de Vacaria. Estamos, né, acompanhando as informações do que acontece em Vacaria e do que realmente faz toda a diferença para você na sua rotina, no seu trabalho. Qualquer momento estaremos de volta trazendo o que é destaque aqui na nossa região. Valeu, pessoal!